As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você, segurada da Previdência Social, que às vezes se ilude com a informação de que terá 14º salário, não tem nada disso. O superintendente, ou melhor, o gerente executivo do INSS, Agência Fortaleza, Francismar Lucena, já nos antecipou aqui no Jornal Alerta Geral que é falsa a informação de que o governo federal vai pagar o 14º para os segurados da Previdência Social. Não tem nada disso. O 13º salário já foi pago, então as contas no final do ano terão que ser refeitas em relação a quem tem expectativa de receber o 14º salário. E eu já estou aqui com o professor Tiago Albuquerque, que também acompanha os bastidores da Previdência Social, e é importante, professor Tiago, que as pessoas não se iludam e nem se deixem enganar por notícias falsas, as chamadas fake news. Pois é, Luzenor, é importante realmente que as pessoas estejam atentas aí para fazer um bom planejamento financeiro de casa, né, para saber o que realmente pode gastar. No momento não existe qualquer previsão de pagamento extra do INSS e, como você já bem relatou, o que já foi pago de 13º salário já foi pago, então você vai ter que arcar com aquele volume de dinheiro lá que você recebeu, não tem previsão de ter um novo aporte por parte da Previdência. Agora, os nossos ouvintes que mandaram mensagens ao longo da semana, professor Tiago tem 155 perguntas aqui para você. Se vira nos 10, nos 20, nos 30, mas não precisa correr. Vamos bem devagarinho e começando pela cidade de Caucaia, onde mora a Eliette, que diz o seguinte: tenho 59 anos de idade e dei entrada em 2009 no meu pedido de aposentadoria. Sou professor e já tenho 25 anos de contribuição. Posso me aposentar? Pelas regras da Previdência, a Eliette pode se aposentar, professor Tiago? Luzenor, se a dona Eliette já tinha esses 25 anos de contribuição na atividade de magistério, sim, porque essa era a idade, o tempo de contribuição mínimo exigido, né? Até o dia 12 de novembro de 2019, o professor que tivesse 30 anos homem e mulher, 25 anos de magistério, já tinha direito a adquirir a aposentadoria como professor. Isso independente do regime de previdência, porque em Caucaia nós temos o Instituto próprio de Previdência Social, Previdência Municipal. Sim, Luzenor, esse tempo de contribuição, ele era também tanto para o regime próprio como para o regime geral. Nós estamos começando o Jornal Alerta Geral e eu já deixo um recado para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Mande a sua pergunta de qualquer parte do Brasil. Você que está no interior do Ceará, em São Paulo, em qualquer lugar, mas diga em que cidade você se encontra, como faz a Maria da Penha em Santana do Cariri. Posso pedir minha aposentadoria como orientadora? Desde 2015 trabalho em sala de aula e vou me aposentar no próximo ano com 32 anos de trabalho porque estou pagando 2 anos de licença sem remuneração e sou concursada. Em 2021, completo 60 anos de idade. Dona Maria, pela idade mínima ainda não, porque a senhora teria que ter 61 anos ano que vem. Como a senhora só vai ter 60, então só vai conseguir se aposentar em 2022. No entanto, esse tempo de contribuição que a senhora tem aqui também vai gerar o direito a uma aposentadoria, só que a senhora teria que pagar uma regrazinha de pedágio. Se a senhora está contabilizando os 32 anos e está dentro desses 32 período de licença aí, de afastamento, então ele não serviria para computar como tempo de contribuição. Mas pagando mais 2 aninhos, a senhora conseguiria a regra de transição para poder se aposentar. Então vai poder escolher ou por idade ou por tempo de contribuição. Dona Socorro está em Aracati, professor Tiago, esperando uma resposta sua. A seguinte pergunta: minha mãe completou 60 anos de idade e tem 12 anos de contribuição. Quando ela poderá se aposentar? Ela pode pagar os 3 anos que faltam de uma só vez? Vou retirar aqui o dona da Socorro e chamá-la apenas de Socorro. Perfeito, o Socorro, sua mãe vai poder se aposentar quando ela completar os 15 anos de contribuição, porque é o tempo mínimo, período chamado de carência, que é um tempo mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício. Ela poderia pagar tudo de uma vez se ela já tivesse uma atividade remunerada lá atrás e tivesse deixado em aberto, não tivesse pagado. Ela poderia agora recolher em atraso, sim, e serviria para carência também. Se ela não tinha uma atividade anteriormente, então não pode pagar todo atrasado dos 3 anos agora de uma vez. Vai ter que esperar um pouquinho mais e trabalhar realmente esse período. Sérvio, em Tauá, professor Tiago, manda um relato bem longo.
No programa anterior, fiz uma pergunta sobre aposentadoria especial, tempo de contribuição, insalubridade, hospital, mais um segundo emprego, tempo de contribuição, periculosidade no setor elétrico. A resposta foi que tinha que provar essa exposição via PPP. A pergunta agora é a seguinte, professor Tiago, anote aí. Em 12 de novembro de 2019, faltavam apenas 3 meses para completar esses 25 anos de exposição. E neste caso, como será considerado esse tempo e como o INSS está analisando esses casos? Haja vista, relato Sérvio de Itauá, que na data limite faltavam poucos dias para completar os 25 anos de contribuição em regime periculoso. Tenho 45 anos de idade. Sérvio, infelizmente, quem não completou todos os requisitos até essa data que você mesmo se referiu, 12 de novembro de 2019, não tem direito adquirido. Então, por mais que estivesse faltando apenas um mês ou alguns dias para completar o tempo mínimo, você vai ter que pagar, sim, ainda o período de pedágio. E também agora, como já passou a reforma da Previdência, vai ter também que esperar uma idade mínima. Então, não vai poder completar esse período e já se aposentar. Vai ter que esperar, além de completar o período, a idade de 60 anos. Professor Tiago, a Carla está em Santa Quitéria, diz que deu entrada em um benefício para a filha que é autista, recebeu um papel para avaliação com assistente social que decide sobre a perícia médica e ela pergunta o que devo fazer. A senhora vai ter que preencher todo esse requisito aí. A senhora vai ter que cumprir essa exigência da assistente social. Se ela está pedindo para você, por exemplo, comprovar que ela usa medicação exclusiva, que não tem acesso pelo Serviço Único de Saúde, se ela compra a alimentação exclusiva também, que ela não tem acesso fácil, essa documentação aí, ela vai ajudar a flexibilizar a renda, ou seja, para naqueles casos onde sua renda seja igual ou superior a um quarto salário mínimo por pessoa da família, você provando que tem esses gastos aí, a assistente social pode relativizar e mandar conceder o benefício mesmo quando a renda é superior. Professor Tiago, prepare a orelha porque a Elisângela de Baturité vai puxá-la. Primeiro ela diz o seguinte: eu escuto todos os sábados e parabenizo vocês pelas informações. Aí ela diz: fiz uma pergunta e não entendi bem a resposta. Quando o segurado deixa de contribuir, se ele pagar ao menos uma contribuição ao ano, continua como segurado? Explica bem devagarinho, de forma compassada para Elisângela, como é que funciona essa história. Elisângela, aqui a gente está aberto a tudo, a elogios, críticas, sugestões, então muito obrigado por você contribuir e dizer pra gente que a gente precisa falar com mais parcimônia ainda para você entender isso. Isso é o chamado período de graça, é um período que é de graça por quê? Porque mesmo eu não pagando, eu ganho a proteção de graça da Previdência Social. O período de graça diz que quando eu pago uma contribuição como segurado obrigatório, por exemplo, como contribuinte individual, eu mantenho minha qualidade de segurada por 12 meses. Na verdade, até um pouquinho a mais, porque além dos 12 meses, a lei me dá mais ou menos ainda 45 dias além desses meses aí. Então, se você pagar uma vez por ano, você mantém a sua qualidade de segurado durante 13 meses. Então, esse aí já é suficiente. Pagando uma vez por ano, você mantém e fica protegido durante 13 meses. Elisângela, deu para entender? Porque o professor Tiago dessa vez foi em tom professoral mesmo, bem didático. Se você não entendeu, manda de novo a pergunta, porque aqui a gente está para prestar serviço a você, ouvinte internauta. E se você entendeu, Elisângela, nos convide para tomar um café com a gente, que a gente sobe aí a Serra do Maciço do Baturité. Kátia, em Fortaleza, tem uma criança de 8 anos de idade e dei entrada em um auxílio. Mesmo com a ação judicial, o pedido foi negado 2 vezes e ela pergunta, professor Tiago, o que devo fazer? Olha, dona Kátia, a senhora tem que saber primeiro qual foi o motivo da negativa. Pode ter sido por uma questão da renda da família, né? A gente tem sempre falado aqui que para pedir benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, é necessário comprovar o impedimento de longo prazo em razão de uma deficiência e, além disso, também que você tenha a comprovação que a renda por pessoa daquela família não é superior a um quarto salário mínimo. Se foi pela questão da renda, aí tem que ser batido justamente nessa tecla aí, né? Mostrar que, mesmo tendo uma renda superior a um quarto, ela não é suficiente para prover as necessidades da criança. Agora, se foi por causa da avaliação médica, por entender que ela não tem um impedimento de longo prazo, a senhora tem que reunir cada vez mais provas para mostrar que ela tem a deficiência que enquadre como beneficiário do BPC. Vamos voltar ao maciço do Baturité. Na cidade de Baturité está a Elisete com a seguinte dúvida. Tenho 55 anos de idade, sou professora desde 1989, sendo apenas contratada no primeiro ano. No ano seguinte, me tornei efetiva. Trabalho na mesma prefeitura até hoje e eu quero saber, já posso pedir a aposentadoria? 31 anos de contribuição pelos meus cálculos, professor Tiago. 31 anos de contribuição, Luzenor, então muito provavelmente ela já tinha 30 anos até o dia 12 de novembro de 2019. Como a gente já está em dezembro aqui, ela provavelmente já tinha esses 30 anos aí em novembro de 2019. Então, já tem direito adquirido sim e pode pedir a aposentadoria.
Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e você, ouvinte internauta, tem uma linha direta. É o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Evanir Garcia, em Santa Quitéria. Sou curadora do meu irmão que é deficiente. Meus pais faleceram neste ano. Só tem 4 meses que meu pai faleceu. Eu gostaria de saber se meu irmão tem direito à aposentadoria do meu pai. Quando ela fala em aposentadoria, é pensão. Em quais condições os filhos têm direito a pensões deixadas pelos pais em caso de morte, professor Tiago? Evani, olha, o filho ele tem direito quando ele tem até 21 anos de idade. Depois de 21 anos de idade, ele só tem direito se ele comprovar que ele é um maior inválido, o que parece ser a situação do seu irmão, já que você disse que ele é uma pessoa com deficiência. Então, sim, ele pode ser beneficiário da pensão por morte até quando durar a invalidez dele. Professor Tiago, Francisco, em Jaguaruana, gostaria de saber se meu filho de 10 anos que tem transtorno de déficit de atenção e toma um medicamento tarja preta tem direito a algum benefício? Francisco, para uma criança ter direito a um benefício de prestação continuada, o BPC, ela tem que mostrar que tem um impedimento de longo prazo em razão de uma deficiência. Então, transtorno de déficit de atenção, TDAH e hiperatividade, ele gera uma incapacidade para a criança, talvez vai depender do nível, porque ela é uma doença que é um espectro, né? Tem níveis de transtorno de déficit de atenção. A depender do nível do seu filho, ele pode ter direito a um benefício de prestação continuada, sim. Você que está cruzando as estradas do Ceará, seja as rodovias estaduais ou as rodovias federais, pode mandar a mensagem para o nosso WhatsApp e tirar a sua dúvida. É o 085-99273-4353. Esse número vale também para você que está em qualquer parte do Brasil. Giovana Nunes, em Fortaleza. Tenho 32 anos de serviço e 51 anos de idade. Falta quanto tempo para eu ter minha aposentadoria integral? Giovana, para você que já tem esses 32 anos aí de contribuição, então já tinha 30 anos até 12 de novembro de 2019, já tem direito a adquirido a aposentadoria. Ela vai ser paga numa alíquota de 100%, mas essa integralidade a que você se refere, ela não existe no regime geral de previdência social. Você tem direito a uma alíquota de 100%, só que a aposentadoria por tempo de contribuição também sofre a incidência do fator previdenciário. Então, significa que você não vai ter a integralidade, que é aquela expectativa que você tem de receber o mesmo valor que estava ganhando na atividade. Então vai ser um cálculo baseado na média do seu histórico de contribuição a partir de julho de 94, com a incidência do fator previdenciário, então pode reduzir um pouquinho o valor do benefício. Professor Tiago, mas a mulher que tem esse mesmo tempo de contribuição da Giovana, 32 anos de contribuição e 51 anos de idade, nessas mesmas condições, se essa segurada ganhar o salário mínimo, não tem perda nenhuma, né? Pedindo a aposentadoria? Verdade, porque nenhum benefício da Previdência pode ser inferior ao valor de salário mínimo. Então, se ela te ganha hoje em dia salário mínimo, então vai ser o salário mínimo não porque será respeitada a integralidade, mas porque nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Kátia está em Icó, diz que tem 28 anos de idade, 10 anos de contribuição para o sindicato, diz que sente muitas dores na coluna e ela quer saber se nessas condições pode receber auxílio doença. Sim, Kátia, desde que você prove que tem a qualidade de segurado e tem um tempo mínimo de contribuição de 12 meses, porque é o período de carência para quem pede benefício por incapacidade. Agora, vai depender da incapacidade mesmo, não basta estar doente, você tem que mostrar que a doença torna você incapaz para o trabalho. Cristiana, em Umirim, sou do programa Bolsa Família e só recebi 2 meses de auxílio emergencial. O que posso fazer para receber as demais parcelas? Cristiana, é importante que você consulte o aplicativo para saber se houve algum indício de irregularidade. Se foi por isso que talvez tenha cessado o pagamento. Mas a senhora, regularizando a sua situação perante a Caixa, ela tem que retornar o pagamento. Markson Galvão, em Tianguá, terra que o professor Tiago visitou na última sexta-feira. Sou representante comercial e minha carteira está assinada, mas gostaria de saber se posso pagar também como autônomo para melhorar a minha aposentadoria. Markson, se você tiver uma outra atividade que o enquadre como autônomo, que na verdade a gente chama de contribuinte individual, sim, até porque você é obrigado a contribuir em razão de cada filiação. Então soma-se o valor que você ganha como representante mais o valor da outra atividade e vai melhorar a média do seu salário de benefício, sim. E você foi bem recebido em Tianguá, professor Tiago? Muito bem recebido, Luzenor. Tianguá é uma cidade pelo qual nutro muito carinho, tenho grandes amigos lá. Aproveito para registrar aqui, mandar um abraço para toda a região ali da Serra da Ibiapaba, Tianguá, Viçosa,
São Benedito, Guaraciaba, todo mundo aí, um grande abraço para vocês. E todo mundo ligado na nossa FM 94.9 em Tianguá, Elba em Beberibe, ouvinte da FM agora 107.5. Minha filha tem direito de receber o auxílio emergencial? Ela não mora mais comigo, pois está casada, mas dizem que ela está no meu cadastro. O que ela pode fazer para receber o benefício? Basta que ela atualize o CAD único dela e retire daquela grupo familiar que ela não está mais pertencendo. Aí sim será feito um recálculo da renda e ela pode ter acesso ao benefício. E você que está nos acompanhando pelas emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará, a partir da nossa FM 104.3, da FM 107.5 na Grande Fortaleza, pode mandar o seu recado aqui pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Aqui você fica ligado porque é o canal mais extenso de informação na área da Previdência Social, pelo rádio e pela internet. E a Maria de Fátima de Cariré manda um recadinho, professor, de um significado extraordinário para todos nós. Gosto muito deste programa, sou ouvinte certa, não perco nenhum programa. Parabéns para vocês. Obrigado, Dona Maria de Fátima em Cariré. E ela diz o seguinte: tenho 2 filhos solteiros, eles trabalham na roça, mas não tem prova de garantia safra, nem papel de sementes, mas eles pagam o sindicato. Um dia eles irão conseguir se aposentar, devem continuar pagando o sindicato? Professor Tiago, aproveita, retribui essas palavras de carinho da Dona Maria de Fátima e dá a informação, o caminho da aposentadoria para os filhos dela. Dona Fátima, muito obrigado pelo seu registro aqui, pelo seu carinho, com certeza é um grande motivador para que a gente continue prestando esse serviço de utilidade pública, que é ajudar o brasileiro e a brasileira a conseguir o seu benefício perante a Previdência Social. Dona Maria de Fátima, realmente, pagar o sindicato é uma prova que pode ser utilizada para mostrar que havia realmente ali o labor rural. Só que ela não é uma prova que vincula o INSS a reconhecer essa atividade, não. Então é bom que, como eles são muito jovens ainda, que eles vão fazendo todos os registros aí, quando pedirem para indicar a profissão dele, que eles são agricultores. Por exemplo, se ele for lá na Justiça Eleitoral, atualiza o título de eleitor dele colocando que ele é agricultor. Se ele tiver uma filha e a filha for estudar na escola, coloca a profissão do pai ou da mãe como agricultora. Todas essas provas aí, elas são utilizáveis e são provas robustas, fortes, para comprovar que você realmente era um agricultor. E ainda tem também, professor Tiago, por exemplo, Dona Maria de Fátima se refere ao Garantia Safra, quando os filhos receberem as sementes do programa de distribuição de sementes do governo do estado, pode também registrar tudo em documento, assim como a aquisição de implementos agrícolas, de insumos agrícolas que comprovem a atividade rural, e isso facilita, abre o caminho para a aposentadoria lá no futuro. Com certeza, Luzenor. Esses documentos, essas formalidades que você tem aí, quando você é beneficiário de um programa de receber semente, ou quando você compra uma determinada enxada, uma pá para poder utilizar na agricultura, tudo aquilo ali, né, pede para registrar o seu nome, seu CPF, porque isso aí vai ser utilizado como prova também. Dona Maria José em Itapajé diz que faz hemodiálise, professor Tiago, e deu entrada no auxílio pelo INSS e o pedido foi negado. Está na justiça, mas ela diz que falta médico para a perícia. Ela diz que a agricultor e já espera há 1 ano e 8 meses. O que deve fazer é uma espera injustificável, professor Tiago. 1 ano e 8 meses? Pois é, Luzenor, esse tipo de demora é realmente inaceitável, né? Não se pode conceber que um benefício demore tanto tempo para ser analisado. A nossa recomendação nesse caso aí é que a senhora entre logo na justiça, né? O judiciário aceita que quando o INSS demora mais de 45 dias para dar uma resposta depois que você entregou a documentação, você já pode pedir o juiz para se manifestar e muitas vezes vai ter uma resposta mais célere. Professor Tiago, acompanhe esta pergunta da Dona Maria Elzimar em Pacatuba, que manda um relato. Ela diz que é pensionista desde 2008. Pensão por morte. Pagou o MEI, microempreendedor individual, durante 4 anos. Cancelou por medo de perder a pensão. E ela faz a primeira pergunta: isso poderia acontecer? De forma nenhuma. A pensão por morte é garantida independente de você ter outra atividade. Não existe qualquer previsão na lei em que, se trabalhar, perde a pensão por morte, não. Fique tranquila. Outra pergunta da Dona Maria Elzimar. Ela diz que sofre com úlceras nas pernas, toma remédio caro e contínuo. Já tem 2 anos. E ela pergunta: pode pedir o auxílio doença sendo pensionista e tendo pago 4 anos do INSS? Sim, é possível sim. Se você já tem 4 anos, você já tem um período de carência mínima que é 12 meses. Então poderia pedir o auxílio doença desde que comprovado
comprovado, claro, que essa doença torna a senhora incapaz para o trabalho. Verônica, em Santana do Cariri. Meu marido é agricultor, ele já tem mais de 20 anos de provas que é agricultor e no próximo ano está completando 60 anos de idade. Eu sou funcionária pública e recebo o BPC do meu irmão. Isso pode prejudicar em algo? Não pode prejudicar o BPC do seu irmão, mas pode ser que o servidor do INSS olhe a análise do pedido do seu marido com alguma restrição, porque vai entender que, por a senhora ser servidora pública, talvez seu marido não tenha necessidade realmente de exercer atividade rural. Mas, particularmente, nós temos advogado no sentido de que, mesmo que um membro do grupo familiar exerça atividade urbana, é claro que outro membro do grupo familiar pode exercer atividade rural sim, porque ainda pode precisar complementar aquela renda lá. Então, se o INSS eventualmente negar, a senhora tem uma instância judicial para buscar esse direito ainda. Leonilda, em Capistrano, o valor do PPC será reduzido? Não tem previsão, não. Existia uma previsão antes da reforma da Previdência, quando ela ainda era uma proposta de emenda, mas ficou no relatório da Câmara dos Deputados e não tem previsão para ele ser reduzido, não. Fátima Altino, em Camusim, contribuí por 18 anos como marisqueira, mas me acidentei no trabalho. Ganhei 6 anos de benefício e o INSS cancelou em dezembro esse benefício. Eu tenho 51 anos de idade e queria saber o que devo fazer. Qual é o conselho para a dona Fátima Altino, professor Tiago? Dona Fátima, primeiramente a senhora tem que saber por que o INSS cessou. Se ele entendeu que havia algum indício de irregularidade ou algo nesse sentido. E aquele ponto que o INSS usou justamente para cessar, é importante que a senhora bata nesse ponto aí e entre com a ação, né? Se a senhora conseguir mostrar numa ação judicial que o INSS não deveria ter cessado, o juiz manda restabelecer o benefício, inclusive mandando pagar os atrasados desde a cessação indevida. Mande o seu recado, a sua mensagem com dúvida na área da Previdência Social para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Repetindo para você anotar e decorar. O nosso WhatsApp do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, onde você encontra tudo com segurança na área da Previdência Social. É o 085 99273 4353. Eliane, em Ipu, na região da Ibiapaba, sou agricultora beneficiada do Bolsa Família. Vou fazer a curatela de um primo que ficou órfão do pai e da mãe. Será que eu vou deixar de receber o meu Bolsa Família? De forma nenhuma, não há qualquer impedimento de ser representante legal de uma pessoa para pedir um benefício, para receber o benefício e receber o Bolsa Família. Não tem qualquer obstáculo, não. Professor Tiago, Thelma, em Calcaia, sou agricultora há 12 anos e tenho 32 anos de idade, mas não estou exercendo a atividade, mesmo assim estou pagando o sindicato. Quero saber se continuo pagando mesmo ou se paro de pagar o sindicato e passo a contribuir diretamente para o INSS. Thelma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a atividade sindical que ela vai lhe garantir, lhe ajudar ali a conseguir garantir, ampliar e manter direitos para você, tá? Ela não é o único meio de reconhecer o período de agricultura para fins de INSS. Ela é importante porque é importante que você seja representado por uma entidade sindical. Outra coisa é você contribuir para a Previdência. Se a senhora contribuir também para a Previdência, aquele tempo vai contar também. Mas a senhora pode fazer os dois ao mesmo tempo, ou se não quiser, então abre mão do sindicato e fica pagando o INSS. Mas reitero aqui que o sindicato tem um papel fundamental na garantia do direito dos trabalhadores. Professor Tiago, Edinalva, em Russas, diz que tem 60 anos de idade, trabalhou até os 34 anos, deixou de trabalhar por motivo de saúde, problema de doença crônica, e ela quer saber se tem direito de se aposentar. Se ela está com 60 anos de idade, trabalhou até os 34 anos de idade, há 26 anos, não tem vínculo com o INSS. Isso significa o quê, professor Tiago? Luzeno, apesar dela não ter vínculo, já está afastada há 34 anos, nota que ela disse aqui que deixou de trabalhar por causa da doença crônica. Então, muito provavelmente, ela já estava doente lá quando deixou de trabalhar. Então, quando ela deixou de trabalhar, ela tinha qualidade de segurada, ela tinha, sim, um vínculo com a Previdência Social. E se a doença começou lá atrás, então ela tem direito adquirido. Por mais que ela só requeira agora, como a doença já existia enquanto ela ainda tinha qualidade de segurado, ela ainda pode ser beneficiária do benefício por incapacidade, sim. Cláudia, em Santa Quitéria, minha mãe tem o benefício LOAS por incapacidade. Minha irmã é a tutora dela, mas há um mês o benefício foi suspenso. Motivo? Esclarece a Cláudia, a renda dela estava incompatível. Como devemos fazer para recorrer e não perder o benefício da minha mãe? Cláudia, é muito importante que você faça a prova de que, apesar da renda ser superior àquele limite legal entendido pelo INSS, ainda há o requisito da vulnerabilidade social. Você pode provar isso mostrando que tem gastos a mais com saúde ou com alimentação especial e também mostrando que as condições da saúde daquela pessoa que é beneficiária demandam mais recursos e você precisa daquele valor.
Enquanto o professor Tiago recebe água aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral para irrigar a garganta aqui, porque ele fala muito e tem que dar muita explicação, eu tenho uma pergunta da Helenita em Quixeramobim. Minha mãe sofreu um acidente de trabalho. Ela trabalha de auxiliar de serviços gerais para a prefeitura e na escola, e ela já tem mais de 15 anos de serviço e 51 anos de idade. A minha mãe paga o INSS, mas não consegue colocar um auxílio ou se aposentar. O que ela deve fazer? Qual é o conselho para a mãe da Helenita, professor Tiago? Helenita, pode ser que o INSS esteja negando o benefício dela não pela qualidade de segurado, mas por entender que a doença dela não torna incapaz para o trabalho. Se for isso aí, o que você vai ter que fazer é juntar cada vez mais provas de que realmente ela está incapacitada. Guia de internação, atestado médico, a compra de receituário de medicamento, enfim. Você vai ter que provar para a perícia médica que ela está realmente incapaz. A gente sempre faz essa distinção aqui. Não basta a doença tem que tornar você incapaz para o trabalho. Diana, em Russas, diz que o pai completa 65 anos de idade em 2021 e ele recolhe para a Previdência Social por meio de uma guia da Previdência, do INSS. E ela quer saber, professor Tiago, se em 2021 o pai pode se aposentar. Se ele vai completar 65 anos em 2021 e ele já tem mais de 15 anos de contribuição, pelo menos 15 anos, então sim, ele tem direito a aposentar-se. Professor Tiago, vamos voltar a Baturité. Lembra da pergunta da dona Elisângela, da dona Elisete? Agora é a vez do Francisco José. Sou aposentado por invalidez há 11 anos, sou agricultor e tenho 63 anos de idade. Ainda vou passar por perícia? Vai passar por perícia, porque só está dispensado da perícia médica quem tem 60 anos ou mais, quem é portador de HIV ou quem tem 55 anos e tem mais de 15 anos de benefício por incapacidade. Vamos à região dos Inhamuns, em Parambu. Eloni diz o seguinte: gostaria de saber como faço para dar entrada no DPVAT do meu pai. Ele faleceu de acidente de moto. A senhora pode dar entrada através do próprio site da seguradora, né? Essa seguradora que tem convênio com o governo federal, a senhora pode dar entrada aí e fazer o requerimento. Ou, se preferir, pode procurar um advogado para lhe auxiliar nessa demanda. Registrar que em Parambu os ouvintes nos acompanham pela FM Trici 106.5, assim como também em Quiterianópolis, em Crateús, em uma parte de Crateús e em outras cidades da região dos Inhamuns. A FM Trici fica em Tauá. Selma, no Rio de Janeiro. Trabalho há 26 anos, sendo 2 de doméstica, tenho 49 anos de idade. Será que o trabalho de doméstica conta para a aposentadoria? Luzeno, já que você falou aí de Parambu, da região dos Inhamuns, aproveito aqui para saudar e parabenizar a prefeita eleita lá de Quiterianópolis, a doutora Priscila Barreto. Meus parabéns, tenho certeza que a gestão será de excelência. Aproveitando a pergunta da nossa amiga, sim, o período de doméstico também conta para fins de aposentadoria, já que todo modo de filiação conta para esse fim. Daqui a pouco a gente volta com muitas outras perguntas dos nossos ouvintes internautas. Você que está ligado no Alerta Geral pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Já eu estou de volta com o professor Tiago. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A Diana está em Santa Quitéria. O professor Tiago diz que tem uma filha de 5 anos diagnosticada com autismo e ela quer saber se tem direito a algum benefício do INSS. Olha, vai depender também do nível de autismo, né? O autismo é chamado de TEA, transtorno do espectro autista, porque justamente ele tem vários espectros, vários níveis. Se esse autismo dela causar um impedimento de longo prazo para ela, ela pode ter direito ao BPC. Vieira, em Apuiarés, ouvinte da nossa FM Caxitoré. Tenho 53 anos de idade e sou enfermeiro. Tenho 25 anos de contribuição de trabalho em hospital e outros 4 na prefeitura. Mas não sou concursado. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Senhor Vieira, se o senhor já tivesse esses 25 anos até o dia 12 de novembro de 2019, já teria direito adquirido uma aposentadoria especial. Se não estava com os 25 anos ainda, você vai ter que cumprir uma regrazinha de pedágio de 50% do tempo que estava faltando até a data da emenda 103, e aí daqui a mais ou menos uns 3 anos você vai poder pedir aposentadoria. Só lembrando que a aposentadoria especial agora ela também exige uma idade mínima. Então, além de completar esse período de pedágio, também vai ter que esperar completar 60 anos. Ele deixou outra dúvida, professor Tiago. Se caso a aposentadoria seja concedida, vai ser pelo valor integral ou haverá redução nesse valor do benefício? Seu Vieira, não existe aposentadoria integral no regime geral de previdência social, nesse que o INSS executa, né? Ele faz uma média das contribuições a partir do julho de 94 para cá. E aí essa média aritmética é tirada e ali vai ter uma aplicação de uma alíquota, a depender de quanto tempo você trabalhou. Essa alíquota pode ir de 60% até 100% ou até ultrapassar os 100%.
Anote aí o WhatsApp do Jornal Alerta Geral. É o 085 99273-4353. Maria da Conceição, no interior do Rio Grande do Norte. Eu trabalhei 22 anos em uma empresa de indústria de castanha. Já está com 4 anos que eu me afastei dessa empresa. É obrigatório eu ficar pagando meu INSS? É muito importante que você pague o INSS, já que aqui a gente tem a nossa maior rede de educação previdenciária através do Jornal Alerta Geral, no seu programa especial Os Caminhos da Aposentadoria. A gente sempre exorta, convoca e recomenda que você pague a Previdência sim, porque como a gente gosta sempre de informar, a Previdência ela não cobre só a sua idade avançada, ela vai lhe cobrir vários outros momentos de contingência aí, como uma incapacidade permanente ou temporária, um acidente, uma morte, uma maternidade, enfim. É importante que você pague para manter a qualidade de segurado e ser protegido quando acontecer alguma contingência dessa. Mas dê também uma boa informação para a dona Maria da Conceição, professor Tiago, que com os 22 anos de contribuição, ela já tem o tempo necessário para garantir aos 61 anos de idade a aposentadoria. Perfeitamente. O Luzenor aqui é nosso PhD em Previdência, ele já sabe que a senhora já tem a carência mínima. A carência é o tempo mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício, que é de apenas 15 anos. Como a senhora já tem mais de 15 anos, já está completada essa carência. Se a senhora não quiser mais contribuir, pode só se aposentar quando completar a idade mínima, tá? Agora, é importante que você pague pelo menos uma vez por ano para manter a qualidade de segurado, para estar dentro do período de graça, se ocorrer alguma contingência. Professor Tiago, Lorival Clementino, em Vaze Alegre, diz o seguinte: tenho 2 vínculos no RG e um dos vínculos já completou 35 anos. Se eu me aposentar, terei que deixar os 2 vínculos, sendo que um deles tenho apenas 8 anos de contribuição. Tenho 35 anos de idade. Vamos lá, só que a nossa amiga Lorival tem 2 vínculos e já tem 35 anos, né? 35 anos de idade. Se já tem 35 anos de idade, beleza, tá contribuindo. Se você vai deixar os 2 vínculos... Não precisa deixar os 2 vínculos não, tá? A gente só tem uma previsão agora na reforma da Previdência para quem está com um vínculo utilizando o serviço público. O período de serviço público, ele gera a extinção daquele vínculo quando eu me aposento. Agora, se você estiver trabalhando na iniciativa privada, não precisa deixar os vínculos não. Professor Tiago, quando ele fala 2 vínculos, ele quer dizer 2 registros na carteira, 2 empregos, pode ser um na iniciativa privada, ou no poder público, ou 2 na iniciativa privada? Pode ser, Luzenor. Pode ser que ele tenha um serviço público e está trabalhando na iniciativa privada, ou, por exemplo, se ele for um dentista, se ele for um professor, ele pode trabalhar em 2 escolas, né? Esses vínculos aí devem ser referentes às formas de filiação dele. Professor Tiago, Lorival Clementino, em Vaze Alegre, é ouvinte da FM 104.9, a FM Vaze Alegre, que nessa última segunda-feira completou 24 anos de bons serviços prestados à população do município de Vaze Alegre, na região sul do Ceará, sob o comando do seu colega advogado, o Luiz Júnior, professor Tiago, que também atua na área da Previdência Social. A você que nos acompanha pela FM 104.9 em Vaze Alegre, o nosso carinho e parabéns a todos que fazem essa emissora tão importante no dia a dia da população de Vaze Alegre. Maria, em Novo Oriente. Encaminhei o BPC da minha irmã em agosto do ano passado, mais de 1 ano. Nunca veio nem chamado para perícia. O que devo fazer? Nesses casos, Maria, a gente tem recomendado que você já dê entrada no pedido judicial, pois essa demora do INSS é inconcebível e você consegue uma resposta mais rápida na justiça. Carlos, em Horizonte, minha mulher recebe o auxílio do INSS por ter febre reumática. Eu tenho carteira assinada. Se nos casarmos, ela pode perder o auxílio? Olha, se ela está recebendo o benefício, né? Se o benefício for de prestação continuada, o BPC, aí você tiver uma renda, aí pode sim vir a ser cessado. Agora, se o auxílio for auxílio doença, se for um benefício da Previdência Social, então não existe requisito de renda, por mais que você case com ela vai continuar recebendo o benefício. Rita de Cássia, em Aracoiaba, sou gari na prefeitura da minha cidade, tenho 22 anos de trabalho, sou concursada como estatutária. Minha pergunta é, daqui a 8 anos terei 30 anos de trabalho e 52 anos de idade. Terei direito de me aposentar? Nosso regime passou a ser próprio. Sim, vai ter direito à aposentadoria, só que vai ter que esperar também a idade mínima, né? Porque agora também não tenho mais a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade. Então vai ter que esperar a idade mínima também de 62 anos. Carlos, em Sobral, mandou uma pergunta para o nosso WhatsApp 085-99273-4353 com o seguinte teor. O Carlos, em Sobral, disse que trabalhou 25 anos de carteira assinada e foi demitido. Ele disse que tem 43 anos de idade e quer saber com quanto tempo poderá se aposentar.
Vai esperar um pouquinho mais, viu, Carlos? Porque você vai ter que ter uma idade mínima. Como você não tinha 35 anos até a reforma da Previdência, então não tem direito à aposentadoria sem idade mínima. A idade mínima para o homem é com 65 anos e só então você vai poder pedir aposentadoria. Cláudia, na região metropolitana de Fortaleza, quer saber, professor Tiago? Ela diz que quer saber se pode se aposentar por ser soro positivo. Já recebe um auxílio-doença desde 2004. Pode sim, Cláudia. Você pode pedir a conversão desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez e, inclusive, para quem é soro positivo, não precisa passar por perícia médica. Então, esse aposentadoria por invalidez vira quase que um benefício vitalício, só vai ser acessado se você exercer alguma atividade enquanto estiver aposentado. A Aurilene, em Aracoiaba, trabalha de carteira assinada há 7 anos e tem 20% da visão. Ela quer saber se nessa condição pode pedir um auxílio-doença. Pode pedir sim, porque muito provavelmente essa baixa acuidade visual torna você incapaz para o trabalho. Professor Tiago, Cibele, em Viçosa do Ceará, trabalhava de carteira assinada, em janeiro foi demitida e agora está grávida. Como faço para receber o salário maternidade? Posso dar continuidade ao pagamento do INSS, mesmo sem estar com a carteira assinada? Essa pergunta, antes da sua resposta, professor Tiago, vai ter um esclarecimento útil na vida de muitas mulheres. Pois é, Luzeno, é importante que você saiba que você pode sim contribuir de maneira por conta própria, né? Ou seja, como segurado facultativo. Mesmo não exercendo atividade, você pode pagar através do SAL, Sistema de Acréscimo Legal da Receita Federal do Brasil, ou lá pelo site do meuinss.gov.br. Você pagando a Previdência, é importante dizer que você fica mantendo a sua qualidade de segurado e fica protegido para as contingências que o INSS cobre. Sim, você pode também pedir o seu salário maternidade. Vai depender apenas de um detalhe, se você foi demitida com ou sem justa causa. Porque para o INSS, se você é demitida sem justa causa, ele diz que a obrigação de pagar é da empresa. E aí você teria que entrar com reclamação trabalhista para ser reintegrada ou para a empresa ele pagar o valor da indenização substitutiva. Agora outra pergunta, professor Tiago, em cima dessa dúvida da Cibele de Viçosa do Ceará. Esse período, ela foi demitida em janeiro. De janeiro a dezembro, ela está na condição de segurada ainda? Ainda está dentro da qualidade de segurada, sim, Luzenor. Principalmente se ela tiver sido demitida. Porque só por deixar de contribuir, ela mantém 12 meses de período de graça, de qualidade de segurado. Se ela tiver sido demitida, esses 12 meses passam para 24 meses de proteção. A dona Francileide está em Fortaleza querendo saber se aos 60 anos de idade, recebendo auxílio-doença, poderá se aposentar. Sim, pode pedir a conversão da modalidade de benefício por incapacidade permanente, desde que você prove, sim, que essa incapacidade vai durar mais tempo. Independente da idade, professor Tiago, ou ela precisa chegar aos 61 anos de idade? Para transformar numa aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, não, Luzenor, independe da idade, porque o que se busca cobrir não é a idade avançada, mas sim o impedimento em razão da incapacidade. Fátima, em Martinópolis, sofre de fibromialgia há mais de 10 anos e ultimamente está muito difícil lidar com as dores. Ela diz o seguinte: tenho o direito de receber algum benefício? O que devo fazer? A senhora pode pedir um benefício por incapacidade se comprovar que tinha qualidade de segurado e tinha um período de carência mínimo de 12 meses de contribuição. Se a senhora não tem qualidade de segurado, não contribuía para o INSS, a senhora pode pedir um benefício de prestação continuada. Vamos voltar à região do Maciço do Baturité, agora em Capistrano. Cristiano, eu já trabalhei de carteira assinada. Se eu não assinar mais, esse tempo que passei de carteira assinada pode atrapalhar a minha aposentadoria por idade? Nada disso, Cristiano. Nada disso, como já bem salientou aqui o Luzenor, viu, Cristiano? Porque eu não preciso ter a qualidade de segurado quando me aposentar. Se eu tiver o período mínimo de contribuição de 15 anos, que é o período de carência, basta eu esperar a idade. Por mais que eu esteja 10, 15 anos sem contribuir, não é necessário ter essa qualidade de segurado no momento da aposentadoria. Anote aí o telefone, que é a linha direta para você receber esclarecimento na área da Previdência Social. É o 085 992 73 4353. Leonardo, em Fortaleza. Tenho 36 anos de contribuição no serviço público pelo INSS. E em 1990, professor Tiago, relato, Leonardo, houve uma mudança de regime, mas continuei no INSS. Os servidores novos estão na Previdência do município. No meu CNIS, consta que os primeiros anos de trabalho está como regime próprio e o resto está com o INSS, quando, na verdade, todo o meu tempo de contribuição é para o INSS. Como proceder para resolver esse impasse, esse tal erro? Olha, se você hoje está vinculado ainda ao INSS, não se preocupa, basta que durante o período em que houve a mudança de regime para regime próprio, você peça o período aí da CTC, a certidão de tempo de contribuição. Leva essa CTC para o INSS vai averbar, somar o seu tempo de contribuição para o regime geral e aquele tempo ali será contado reciprocamente para fins de aposentadoria.
Constância, em Nova Olinda, tem um filho com déficit intelectual. Faz 6 meses que dei entrada no benefício e não recebi resposta. Queria saber se ele realmente tem direito a esse benefício. Dona Constância, vai depender muito do déficit dele, do nível, né? Porque eu tenho que provar que realmente há um impedimento de longo prazo que gera uma barreira social para ele. A depender do nível, sim, ele pode ter direito ao benefício. Sátrio Pereira, em Acopiara. Sou agricultor, fui casado por 35 anos, mas minha esposa faleceu e dei entrada na pensão por morte. O pedido foi negado. Nós éramos casados somente no religioso. Tem direito à pensão por morte? Sim, você pode ter um casamento formal, juridicamente formalizado, como também pode ter uma união estável e um casamento no religioso também é uma prova de que vocês tinham essa união estável. A união estável, ela é equiparada ao casamento de acordo com a Constituição Federal. Agora, professor Tiago, no caso aqui do Sátrio Pereira, para herdar essa pensão, é preciso comprovar que a esposa estava na atividade rural e era segurada especial do INSS. Verdade, Luzenor. É importante que ele mostre que ela desenvolvia a atividade rural, portanto, estava dentro da qualidade de segurado. Se ela desenvolvia a atividade rural com o senhor em regime de economia familiar, o senhor pode, inclusive, usar as provas em seu nome para mostrar, porque essas provas são extensíveis à sua esposa. É bom, professor Tiago, falar para os nossos ouvintes internautas, mas é ruim ouvir esse cochichado aqui no Alerta Geral, nos estúdios. O pessoal chegou, ó, acabou, tá bom. Aí a gente é obrigado a parar, fazer mais um intervalo, mas eu volto já aqui com o professor Tiago, mesmo contrariando o pessoal aqui da técnica que pressiona pra gente ir embora. Tenha calma, porque tem muito mais informação para você, ouvinte internauta. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, contrariando esse pessoal da nossa técnica aqui, comandado pelo Marcos Furlan, que aqui e acolá fica mandando a gente parar. Mas eu sou teimoso com o professor Tiago e já volto aqui mais animado com mais perguntas, como agora respondendo a dúvida da dona Maria em Calcaia. Já tenho 35 anos e só trabalhei 1 ano de carteira assinada. O que fazer para me aposentar? Pagar a previdência privada? A dona Maria, a Maria com 35 anos de idade, mora em Calcaia e vai receber agora um bom conselho, professor Tiago. Maria, é importante que você pague sim sua previdência, já que você ainda não tem a carência mínima. Essa carência mínima é de 15 anos. Então você vai poder se aposentar somente se conseguir pagar. A previdência privada não. O que a gente está falando aqui é de previdência pública, INSS. E com 35 anos de idade, Maria, e você e os ouvintes que estão nessa faixa etária, estão aí numa fase boa para começar a contribuir. Como nós temos novas regras para a aposentadoria, se você começar a contribuir aos 30 anos de recolhimento para o INSS, você vai estar com 65 anos de idade, sem esperar toda aquela celeuma, aquela dificuldade para adquirir um BPC, para receber um PPC. Então, é hora de contribuir e ter essa cobertura da Previdência Social. Karine, em Caridade, estou encostada pelo INSS desde 2016. Me encaminharam para reabilitação em 2018. Fui chamada em 2019. Agora fiz perícia no dia 10 de novembro e o benefício foi cessado, sendo que não estou apta para voltar a trabalhar. O que devo fazer? É importante que você produza a prova de que você não pode trabalhar, tá? Se o INSS cessou o benefício, a senhora tem ainda a via judicial para pedir o restabelecimento. E se o juiz entender que realmente a senhora estava incapaz e o INSS cessou indevidamente, ele determina o pagamento de todos os atrasados desde a cessação indevida. Professor Tiago, mais uma de Baturité, só tá dando FM maior 93. Francisco em Baturité, gostaria de saber se tenho como converter minha aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de serviço. Estou aposentado desde março de 2003. Se você tem um tempo de contribuição mínima de 35 anos, sim, é possível pedir essa conversão, desde que você comprove que tinha esses 35 anos até 12 de novembro de 2019. A Raiz Miguel, em Juazeiro do Norte, eu em 2019 tinha 53 anos de idade e 33 anos de contribuição, mas passei 6 anos sem pagar o INSS. Tenho como pagar de forma retroativa? Se você é um contribuinte individual que exerce atividade por conta própria ou na modalidade de empresário, sim, é possível resgatar essa contribuição que ficou em aberto. E depois da primeira paga em dia, o que tiver ficado em aberto e você pagar, serve tanto para tempo de contribuição como para carência. Agora, professor Tiago, esse caso aqui do Arraiz, em Juazeiro do Norte, nos chama a atenção porque com 53 anos de idade, se ele tivesse mantido o vínculo com o INSS, estaria hoje aposentado, mesmo com a reforma previdenciária? Estaria, Luzenor, se ele tivesse completado os 35 anos de contribuição. Até o dia 12 de novembro de 2019, existia ainda a aposentadoria por tempo de contribuição. É uma aposentadoria que, independente da idade, quando o homem completava 35 anos e a mulher 30, ou quando o professor ou a professora completava 30 e 25 anos de magistério, eles tinham o direito de se aposentar independente da idade. Então, o seu Arraiz aqui, como ainda é bem jovem, se ele tivesse completado os 35 anos de contribuição,
contribuição, estaria aposentado e ainda ia gozar muito tempo da aposentadoria. Pois é, Arraiz, fizemos questão de fazer um registro aqui sobre esses seus dados para servir de alerta a outras pessoas que estão aí na dúvida, mesmo com 30 anos, 30 e poucos anos de contribuição, se deixam ou não de pagar a Previdência Social. Mas no seu caso, é esquecer o passado, olhar para o presente e seguir esses conselhos do professor Tiago Albuquerque. Raquel, em Paramoti, meu esposo fez uma cirurgia de vista. Ele é agricultor e trabalha apenas de bico e teve que ficar parado um mês. O médico deu 10 dias de atestado. Tem como ele dar entrada em algum tipo de auxílio? Se não tem vínculo com a Previdência Social, não tem como dar entrada, não é isso, professor Tiago? Luziano, mas ela fala aqui que ele era agricultor, né? Mas ele era agricultor e agora tá trabalhando de bico. Dependendo do tipo de bico, ele ainda pode mostrar que tem qualidade de segurado, sim. Se o bico for onde ele presta serviço para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica, a obrigação de recolher não é dele, é realmente dessa pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Aí, nesse caso, seria sim possível mostrar a qualidade de segurado. E nesse caso, o bico trabalho temporário na atividade rural, professor Tiago, já que ele é agricultor. Pronto, Luziano, também, se for na atividade rural, ele mostra que a obrigação de recolher, de descontar o INSS e recolher aquela contribuição era do empregador dele, então ele não pode ser punido se o empregador não recolheu e a Receita não fiscalizou. Maria, no interior do Ceará, tenho 72 anos de idade e recebo BPC há mais de 10 anos. Poderia me explicar essa redução do valor dos benefícios? Dona Maria, a gente não tem previsão ainda de ter redução não, interessante até, Luziano, porque é a segunda vez que alguém se manifesta nesse sentido aqui, mas não há qualquer projeto de lei visando a redução não. Dona Maria, então a senhora fica tranquila, porque é mais uma das notícias falsas que circulam pela internet, daí a senhora acreditar no rádio, que é um meio que leva informação com segurança, com muita responsabilidade, como fazemos aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Carlos Aguiar, em Sobral, terra do professor Tiago Albuquerque. Tenho 55 anos de idade e já completei 35 anos de contribuição. Quando poderei me aposentar? Já respondemos essa pergunta do Carlos Aguiar? Eu também tô com dúvida, Luziano, mas de todo modo fica aqui porque pode também ser a dúvida de outra pessoa. Se esses 35 anos foi até o dia 12 de novembro de 2019, já tem direito adquirido. Se não, se estava faltando um ano ainda para preencher esses 35 anos, então vai ter que pagar uma regra de pedágio de mais 6 meses. Célia, também em Sobral, tenho 51 anos de idade e sou afastada há 9 anos. Há 4 anos não estou recebendo nada, pois estou esperando pela justiça. Será que é certo esperar tanto tempo? Dona Célia, é possível que o seu pedido esteja em grau recursal. Aí sim, o pedido pode chegar até Brasília, até o Supremo Tribunal Federal e pode demorar um pouquinho. Você tem uma linha direta aqui conosco no Alerta Geral, é o 085-99273-4353. Mande a sua mensagem e registre aí no texto em que cidade você se encontra, como faz a Judite em Frecheirinha. Quando uma criança recebe um auxílio, ela precisa fazer prova de vida? Não, só precisa fazer prova de vida quem tem 60 anos ou mais. Outra pergunta da Judite. Minha mãe recebe pensão por morte e minha irmã quer uma parte desse dinheiro. Minha mãe precisa dividir? Essa pergunta foi respondida pelo professor Tiago na semana passada, mas a Judite insistiu e nós fazemos questão de dar mais esclarecimentos. Não, Judite, se a sua irmã tiver mais de 21 anos de idade, ela não tem direito a receber cota de pensão por morte. Rosa, em Viçosa do Ceará. Meu marido tem um problema de saúde desde 2015 e agora o perito só quer dar meio salário mínimo. O que devemos fazer? Dizer, professor Tiago, que não é o perito que quer dar apenas a metade do benefício, né? É o INSS. Pois é, Luziano, pode ser que o perito tenha entendido que ele não está incapaz, mas apenas sofreu uma redução da capacidade laborativa em razão de uma sequela por um acidente. Se for esse o caso, aí o INSS vai conceder o auxílio acidente, que realmente tem um valor reduzido. O que você pode fazer nesse caso? Mostrar que ele não está apenas com a redução da capacidade laborativa, mas efetivamente não pode trabalhar. Se for provado que ele não pode trabalhar, né, e não tem apenas só a redução, mas tem a incapacidade, aí o benefício volta a ser pago na sua integralidade. Vamos voltar a Baturité, professor Tiago. Como o povo de Baturité está gostando da gente aqui no Alerta Geral, a você que nos acompanha pela FM Maior em Baturité, na região do Maciço Baturité, também a nossa FM 89.5 em Aratuba, o nosso muito obrigado e pode insistir aqui, perguntar, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa missão
questão de esclarecer a você. Pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Dúvida do Manuel Mendonça em Baturité. Estou aposentado há 5 anos e conversando com funcionários do INSS, eles me disseram que o meu valor não seria o que estou recebendo, seria mais, porque eu tenho 2 carteiras assinadas e pagava o carnê. Como eu peço a revisão? Interessante essa dúvida do Manuel Mendonça. Manuel, você pode fazer a entrada no pedido de revisão no próprio INSS. Agora, se o motivo da revisão for um motivo que o INSS não aceita, apenas que está na justiça, que é um entendimento jurisprudencial, como a chamada revisão da vida toda, aí você vai ter que entrar com a ação de pedido de revisão, tá? Nesses casos aí, o entendimento da justiça é que você não precisa fazer um novo pedido no INSS, pode entrar logo na via judicial. Professor Tiago, eu falei sobre a FM 89.5 em Aratuba e de lá chega a pergunta da dona Maria das Graças. Eu gostaria de saber se meu esposo tem direito à aposentadoria, porque ele é operado de úlcera há 22 anos. Desse tempo pra cá, ele não teve mais saúde, ele tem direito ao benefício do INSS? Dona Maria, se ele trabalhava, ele tinha qualidade segurada na época em que ele ficou doente, incapaz para o trabalho, sim, ele pode ter direito ao benefício previdenciário. Mas a gente sempre lembra que é necessário que você prove, ou seja, junte provas de que ele realmente tem incapacidade. Beto, nosso xará do Beto Almeida, nosso comentarista de política, o Beto está na Grande Fortaleza com a seguinte dúvida: sou aposentado há 1 ano e perdi parte da minha visão. Gostaria de saber se tenho algum acréscimo na minha aposentadoria. Se você demonstrar que tem uma necessidade não eventual de algum terceiro para lhe ajudar no dia a dia, para fazer as atividades básicas, sim, você tem direito ao adicional de 25%. Silvia, em Russas, uma pessoa da minha família recebe o BPC. Ele tem uma filha de 6 anos. Se acontecesse algo com ele, a filha ficaria desamparada? Silvia, infelizmente o BPC ele não dá direito ao 13º salário e nem gera uma pensão por morte. Então, realmente, ela não teria direito a ficar com algum benefício. Maria, em Pindoretama, vai ter 14º agora em dezembro. Eu não vou nem tirar o tempo aqui do professor Tiago, Maria, porque aqui em entrevista ao jornal Alerta Geral, o gerente executivo do INSS, Agência Fortaleza, Francismar Lucena, foi claro, taxativo, objetivo, direto. É fake news, é informação falsa essa história de 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Graça Soares em Icó. Sou pensionista. Já faz 1 ano e 6 meses que meu marido faleceu, sendo que com vida ele fez um pedido de revisão do salário, pois foi aposentado com salário errado. Tinha que ser pela contribuição e colocar o mínimo, já que ele estava na faixa de se aposentar por idade. Até hoje o INSS não deu nenhuma resposta. O que fazer, professor Tiago? Olha, Graça, nesses casos aí a gente sugere que você entre logo na via judicial, né? Quando o INSS demora mais de 45 dias, já está autorizado a entrar com processo e esse processo aí já pode ser feito o pedido de revisão, inclusive, mesmo ele tendo vindo a óbito, é devido pago aos dependentes da pensão por morte ou aos sucessores se não tiver mais dependente. A nossa ouvinte Cássia não disse em que cidade se encontra, deixou uma mensagem falando que o pai era agricultor e faleceu neste ano. Ela diz: tenho 50 anos e quero saber se a aposentadoria pode ficar para mim. Tenho vários problemas de saúde. Cássia, apenas se você provar que realmente é um maior de 21 anos e tem uma invalidez. Só problema de saúde não gera o direito a continuar recebendo a pensão por morte. Mas se esses problemas de saúde gerar uma invalidez, aí sim você tem direito a receber além dos 21 anos de idade. Acabou a nossa boa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Eu estava no embalo, já me preparando para chamar mais um bloco quando fui alertado no Alerta Geral. Olha, acabou. Infelizmente o tempo acabou, professor Tiago. Hoje sobraram mais de 80 perguntas. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes internautas porque, infelizmente, não tivemos condições de atender a todos. E eu deixo o nosso WhatsApp aqui, que é o 085-99273-4353. É com alegria, professor Tiago, que a gente encerra mais uma edição do Jornal Alerta Geral, mas ao mesmo tempo contrariado com essa ditadura do relógio que nos impõe limites para continuar trabalhando para os nossos ouvintes e pelos nossos ouvintes. Muito obrigado, professor Tiago. Obrigado, Luzenor. Tudo que é bom dura pouco, né? Então ficamos aqui com o nosso compromisso semanal e próximo sábado estaremos de volta. A você, ouvinte internauta, nosso grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.